Bom dia, boa tarde ou boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste dia, eu venho até esse momento no YouTube fazer um vídeo, uma mensagem que vai de encontro ao teu coração, porque eu não sei como é que você está neste momento, não sei por que é que você está passando, só Deus sabe. Mas Deus colocou no meu coração uma mensagem para o teu coração. Uma mensagem que tem como tema: não pode faltar graça e perdão em casa. O texto que nós iremos utilizar na palavra do Senhor é 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 3, que diz assim: a mulher de um dos discípulos dos profetas, a mulher de um dos filhos dos profetas, depende do copista, da tradução, clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora seu credor vem levar-me e meus 2 filhos para serem escravos. Aleluia. Respondeu-lhe Eliseu: como poderei ajudar-te? Dize-me o que tens em casa. Disse ela: tua serva não tem nada em casa além de uma vasilha de azeite. Grife bem, azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, peça muitas vasilhas. Aleluia. Aí vamos complementar também o versículo 4. Depois entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos e derrama um azeite em todas aquelas vasilhas e separe as que estiverem cheias. Aleluia. Nesta manhã, não vou trazer uma mensagem ou estudos, mas vou trazer uma mensagem para o teu coração. Porque quando falamos em graça e perdão, nós abrimos um leque que podemos nos examinar, para analisarmos se realmente nós estamos vivendo pela palavra do Senhor. O tema desses 2 livros, de 1º e 2 Reis, é um tema que muitas vezes centraliza na vida de Elias e o seu sucessor Eliseu. Também dos reinos de Israel e de Judá. Mas nesta manhã eu quero centralizar o nosso foco, a nossa mensagem na vida dessa mulher. Primeiro ponto que nós analisamos. Primeiro, o autor desses 2 livros é desconhecido. Foram escritos aproximadamente no ano 895 a.C., aproximadamente. Ninguém pode ter uma data antiga, mas é só uma aproximação. Não importa a data nem o ano que foi escrito, não importa, é o conteúdo que foi deixado para nos ensinar. A primeira coisa que nós lemos aqui, no texto nós lemos, é que quando a mulher chegou para o profeta e disse assim: o meu marido morreu, o meu companheiro morreu, porque ela estava numa situação de desespero, porque naquela época, quem devesse a alguém, seja qualquer coisa, ou financeiro, ou qualquer coisa, o credor que tinha a posse da dívida daquele homem que era o cabeça daquela casa, que era o pilar de sustentação, que era o provedor daquela casa,
Ele morreu. E o credor que tinha a posse da promissória, da dívida, pela lei, se a mulher não tivesse como cobrir, pagar, ele poderia chegar até ela e tomar os seus filhos para ser escravo. E nós sabemos muito bem, queridos, que naquela época, uma mulher sem marido, com 2 filhos, porque os filhos que futuramente, aqui não fala se eram filhos adultos ou da criança, a Bíblia não fala isso, mas dá para subentender que eram crianças entre a criança e a adolescência, que não tinham condições de sustentar a sua mãe, mas estava ali para quando crescesse, desse apoio à sua mãe. Lembramos que uma certa vez Jesus chegando na cidade de Naim, quando ele ia chegando pelas portas, ia saindo uma mulher em um cortejo, em um funeral de seu único filho, que o marido também tinha morrido, e naquele momento o filho também morreu. Então ela estava se sentindo que ia viver sem uma base, sem estrutura para sua sobrevivência. Porque naquela época, quando o marido morresse, os filhos eram obrigados a cuidar da mãe. Quando o filho morreu, ela ficou simplesmente isolada. Jesus, quando chegou, viu a situação de desespero, viu a situação de angústia daquela mulher e mandou parar aquele cortejo, aquele velório que estava caminhando para o sepultamento daquele filho, daquela viúva. Aleluia! Devemos ver o amor de Jesus, que aquela mulher achava que era o final do poço, não tinha mais jeito, mas Jesus chegou e tocou no esquife, onde estava o corpo, e o menino foi assustado. Da mesma forma, eu posso fazer uma comparação, que essa mulher aqui chegou aos pés do profeta Eliseu, desesperada, porque ela sabia que não tinha condições de cobrir ou pagar a dívida do seu marido, não tinha condições de, aleluia, cobrir ou então pagar, como falei. E ele foi até o profeta, o homem de Deus chamado Eliseu, que era conhecido, era reconhecido, confirmado como profeta, como representante da palavra do Senhor. E a primeira coisa que ela chegou para o profeta foi que disse: meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Ela chegou para ele e disse: olha, Eliseu, meu marido morreu. E como tu és profeta, tu tem o Espírito de Deus, tu sabes que ele temia ao Senhor. Primeira coisa de colocação que eu vou colocar aqui. Aquela mulher, irmãos, ela deu um bom testemunho do marido. Aí eu pergunto a você, varão, se dependesse de um avalista, um fiador, se dependesse da tua mulher, Jesus precisasse da confirmação dela para te salvar, pela tua conduta, pela tua maneira de viver dentro de casa, tua maneira de tratar a sua esposa, eu lhe pergunto, deixa essa pergunta para você, ouvinte desta palavra, que também se aplica também a homem e mulher, e vice-versa. Se dependesse do aval, para que tu viesse ser salvo, se a salvação dependesse da tua assinatura, da tua mulher, do teu esposo, atestando que você realmente temia a Deus, obedecia a Deus, amava a Deus de verdade, tanto da igreja como não tem de cá, porque da igreja é uma coisa e em casa é outra. Será que você teria sido dada na sua vida um bom testemunho? Porque essa mulher aqui que nós lemos,
ela testificou. Ela disse: o meu marido morreu. Fosse outro, se tivesse uma vida que não se via de todo jeito, que batisse na mulher, que agredisse a mulher, como hoje tem muitos crentes, tem muitos que se escondem atrás de uma capa de crente, tem muitos que vivem de aparência, mas dentro de casa é um leão. Se aquela mulher não tivesse o certificado do bom comportamento, da fidelidade do seu marido para com os preceitos de Deus, eu lhe garanto que ela nem tinha sido registrada, nem tinha ido ao profeta Eliseu, porque ela sabia que Deus não compactua com as pessoas que andam de todo jeito, que Ele não vai botar a mão na vida de pessoas que não têm compromisso com a sua palavra e sua fidelidade, com a sua santidade. Porque infelizmente, irmão, vamos ser bem coerentes. A Bíblia nos fala: por que me chama Senhor e Senhor, e não me faz o que eu vos mando? Muitos na casa do Senhor são de aparência. Muitos estão nos altares de todo jeito. Muitos estão pregando, aleluia, o amor de Deus, e em casa agride a mulher, oprime a mulher, escrava a mulher. E uma coisa eu aprendi: se eu gosto de ser bem tratado, eu trato também o meu próximo. O meu maior próximo para mim é minha esposa dentro da minha casa. Essa mulher deu testemunho do seu marido. Meu marido morreu. E tu sabes que ele servia ao Senhor. Eu vou fazer outra pergunta também aqui dentro desta linha de raciocínio dessa palavra. Desculpa. Qual é o teu conceito e o meu conceito e o nosso conceito fora da igreja? Eu vou lhe fazer uma pergunta bem direta. Será que Deus pode fazer na minha e na tua vida o que fez com Jó? Aí você pensa, logo de início, a priori, quando eu faço essa pergunta, aonde eu chego, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é a prova de Jó. Não estou falando da prova, meus queridos. Não estou falando que Deus vai tocar nos teus filhos. Não estou dizendo que Deus vai permitir o diabo tocar nos teus filhos, ou tocar nos teus bens, e nem tocar na tua saúde. Não é isso. Lá em João 8, quando os filhos de Israel vinham adorar o Senhor, no meio deles vinha Satanás. Diz o texto que Deus ouviu Satanás no meio do povo de Deus e perguntou para ele: Satanás, de onde tu vens? E ele respondeu: de andar e passear pela terra. Muito bem, pois tu tens observado meu servo Jó, um homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Queridos, íntegro, infelizmente, não vou topar o sol com ele, tem muito mais incrédulo, tem muito mais católico ou macumbeiro, mais íntegro do que muitos que se dizem crentes. Por que, pastor Wilson? Porque tem pessoas que não são pessoas que zelam pela sua palavra, que não honram o nome que tem, compra, mas não paga, engana os pobres dos galegos. Galego aqui no Ceará, não sei como é que se chama aí onde você mora, mas aqui no Ceará, no Nordeste, um galego é aquela pessoa que vende porta a porta produtos. Vende o que você possa imaginar, de pano de prato até móveis, vende porta a porta. Ele anda com um carrinho grande, com um bocado de produtos amarrados para vender.
E eles vendem num cartãozinho, tipo um cartãozinho, você paga, não tem consulta ao SPC, não tem consulta ao Serasa, nada, é na palavra. Eles vendem, tipo, os dias que vai pagar. Tem galego aqui no Nordeste que já tem trauma de vender os produtos para tipo de crente, que crente paga, compra, mas não paga. Compra, se não desse, não é íntegra, não tem honra a sua palavra. E a Bíblia nos diz que não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Temente a Deus. A segunda característica que Deus falou para o diabo. Meu irmão, se você chegar em qualquer lugar, numa rua, ou até mesmo, se você for no presídio, qualquer um do Brasil, e perguntar, quem ama a Deus? Todos vão dizer que ama a Deus. Quem teme a Deus? Todo mundo diz que teme a Deus. Mas estão lá por alguma coisa que feriram a lei de Deus. Mataram, roubaram, ou até mesmo estroparam. Tudo que a lei que diz que é pecado, eles praticaram. E todos dizem que amam a Deus. São temente a Deus. Dizer que ama a Deus é fácil. Dizer que tem amor a Deus é muito fácil. Qual é os teus frutos? O que é que você demonstra quem você é? Aí eu vou, aleluia, o que mais me chama a atenção na vida de Jó, quando Deus faz essas exclamações para o diabo, o que me chamou a atenção, que fez Deus se orgulhar, é porque Deus disse a terceira: Jó se desviava do mal. Aí eu vou reformular minha pergunta para vocês entenderem por que eu sempre pergunto, que eu perguntei no começo que eu fiz a pergunta: será que Deus pode fazer o que fez com Jó na sua vida e na minha vida? Vou voltar, aleluia. Lá em Jó 8, da mesma forma que eu falei, quando os filhos de Israel vinham adorar o Senhor e no meio dele estava Satanás, lembra que eu falei? E Deus olhou para Satanás e disse: bem, tu vens? E ele respondeu: de andar e passear pela terra. Pois bem, tu tem observado no servo Jó? Eu não vou falar sobre a integridade, que mente a Deus, eu vou falar de uma maneira mais clara, mais resumida. Diabo, tu tem visto meu servo Jó? Olha, eu, Deus, coloco minha mão no fogo por Jó. Aí eu lhe pergunto, você que está assistindo esse vídeo, a você que pode ter caído de paraquedas nesse vídeo, eu lhe pergunto, Deus pode colocar a mão no fogo por você? Porque qual é o teu conceito fora da igreja? Como é o teu comportamento no teu trabalho? Como é que você se comporta na escola? Como é o teu relacionamento com os vizinhos? Lá em Hebreus 12:14 diz claramente: seguir a paz com todos. Com todos. Não é só aqueles que você gosta ou só da igreja, é com todos. Tem crente na igreja que é intrigado com a irmã A ou com a irmã B. Eu perdoo ela, mas eu não quero conversa com ela. Você tem que criar vergonha, se converter. Se Deus fosse tratar com você da mesma forma que você trata o seu semelhante, por exemplo, Deus disse: olha, eu te perdoo, Deus, eu não quero conversa com você. Não adiantava nada. Mas Jesus deu exemplo: Pai, perdoai-vos, que ele não sabe o que faz. E certa vez Pedro perguntou para o mestre Jesus: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu tenho que perdoar até 7 vezes? Jesus: não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso é num dia só. Então, não adianta você dizer que ama a Deus e está intrigado com o vizinho A ou o vizinho B. Aleluia. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Uma certa vez eu vi uma pessoa pregando, dizendo que não devemos ter aliança nem comunhão com os incrédulos, né? Vamos para a Bíblia, irmãos? Vamos para a Bíblia? O que é que Paulo ensina sobre essa maneira de convivência?
Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9 em diante, Paulo alerta: já por carta vos escrevo, que não vos associeis com os impuros deste mundo. Com os impuros, né? Os devassos, os efeminados, os idólatras, os feiticeiros. Mas com isto, mas eu não estou querendo dizer com os impuros, os devassos, os idólatras, os feiticeiros deste mundo. Porque se fosse assim necessário, eu e você teríamos que sair, pegar um foguete e morar lá na lua com São Jorge, lá como diz a tradição católica, que São Jorge está lá na lua, lá morando. Entendeu? Porque onde você for, meu irmão, você vai ter que dar um bom dia, vai pegar um ônibus, vai ter que pagar outro, vai ter que pagar a tua passagem, pode ser para um católico, para um homossexual, para um feiticeiro. Você tem que se relacionar, você tem que pagar. Você vai comprar uma loja, você vai ter que conversar com um vendedor. Pode ser um espírito, pode ser um bandista, pode ser um católico, pode ser o que for. Mas não, eu sou santo. Não posso ter comunhão, não posso me associar. Queridos, aí concluindo que Paulo diz, olha, ele repetiu o nome: já por carta vos escrevo que não vos associeis com os devassos, os idólatras, os efeminados, ou homossexuais, ou macumbeiro, feiticeiro, deste mundo. Meus palavras, não vos associeis. Ele falou, também interpreta assim as pessoas, né? Não vou mais se associar com deste mundo aí fora. Mas já por causa que não vos associeis com aqueles, olha aí, com aqueles que se dizem cristão, que dizem que são crente, que dizem que são os santos, que dizem que são os eleitos, aqueles que dizem que são salvos, mas são idólatras, são feiticeiros, são impuros, são, aleluia, várias classificações que eu posso aplicar aqui. Porque quem que tenho eu me importar com os de fora? Porque Deus é que vai julgar o de fora, meu irmão. Nós temos que olhar para dentro da igreja. O de fora da igreja, quem vai julgar é Deus. Sabe por que Paulo disse isso? Porque o que tem de feiticeiro faz campanha, faz oração contrária, pede para Deus matar, para Deus derrotar, para Deus destruir. Uma certa vez Jesus entrou numa cidade, como não receberam, vinham saindo, e os discípulos se revoltaram e Senhor, quer que façamos como Elias fez, que fogo do céu destruiu essa cidade que não recebeu? Jesus repreendeu na hora. Não vim destruir ninguém, eu vim buscar e salvar o que já havia perdido. E ali, meus irmãos, por que Paulo dava essa orientação aos Coríntios? Porque lá no versículo 1, ele chegou aos ouvidos de Paulo, chegou uma história que incomodou Paulo, porque a igreja de Corinto é uma igreja cheia de dons, cheia de reteté, cheia de movimento. Não sou contra os movimentos, nem os dons pentecostais, porque eu sou pentecostal, eu creio nos dons. Mas Paulo ouviu uma história, um zum lá, que eu ouço geralmente entre vós uma imoralidade tão grande, que nem mesmo se vê isso no meio dos pagãos, do gente que está no mundo. Era que um rapaz, irmãos, estava abusando sexualmente da mulher do pai dele. E a igreja está fazendo vista grossa. Quem sabe, fazendo para hoje, tem muito pastor que faz vista grossa para tipo de crente, porque tem olha aqui o membro aqui, ó, esse aqui. Tem pastor que não disciplina, que dá dízimo alto. Tem pastor que não disciplina, não repreende, que dá uma oferta boa, gorda para a igreja. Ou até mesmo dá uma oferta diretamente para ele. Eu já conheci pastores que não passavam a mão no pecado dos outros, porque tinha apoio, que tinha, aleluia, aquela comunhão. Cuidado, irmão. Cuidado. Que o amor é o dinheiro. É a raiz de todos os males, e muito dessa cobiça se afasta da fé e vão se transpassar com muita dor no dia do julgamento.
Aleluia. Será que Deus pode botar a mão no fogo por você? Será que Deus pode, aleluia, dizer para o diabo: ei, não toca nele, porque eu tenho confiança e coloco a minha mão no fogo por ele? Ele me serve de verdade. Eu conheço o deitar, o levantar dele, conheço o seu agir, o seu pensar. Ele está fazendo. Eu sei que ele tem defeito, eu sei que ele é falho, mas ele está se esforçando. Eu estou conhecendo e vendo o esforço dele, porque a Bíblia diz: esforçai-vos, esforça-te que eu te ajudarei. Será que nós estamos nos esforçando para militar contra essa carne? Será que nós estamos, igreja, militando? Porque nós somos a igreja militante. A igreja agora na terra é a igreja militante. Está militando, está guerreando, está pelejando, está perseverando para se tornar a igreja triunfante. Qual é a igreja triunfante, pastor? É aquela que vai se encontrar com o Senhor nos ares. Essa sim é que triunfou sobre o pecado, que triunfou contra os pecados, triunfou contra as tentações, perseverou até o fim, será salvo. Interessante, queridos, que essa mulher que nós lemos em Reis, a esposa de um homem de Deus que morreu, ela ouviu falar dos profetas. Irmão, quando você prega a verdade, você incomoda o inferno e você é bem observado. Quando nós andamos em sinceridade, quando nós andamos em amor, quando nós andamos na esperança do arrebatamento, quando nós andamos, aleluia, com a sinceridade do nosso coração. A Bíblia diz em Hebreus 12:1 que, visto que somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Em João 15,16, não foi vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi e vos nomeei para que vais e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmãos, Jesus nos chamou para ser separado deste mundo. Jesus nos chamou para ser o sal da terra. Jesus nos chamou para ser a luz do mundo, um canal de vitória, um canal de bênção, um canal que vem atrair as pessoas para Cristo, para que as pessoas possam olhar para a gente e realmente eu vejo mudança, eu vejo ele manso, eu vejo ele abençoado, eu vejo ele sempre sorrindo. Pode estar passando o que for, mas ele é alegre. Essa é a alegria que Jesus falou em João, que a minha alegria esteja em vós, para que vossa alegria seja completa. Aleluia. Santo de Israel, ô Espírito Santo, Deus não criou o homem para viver triste, irmão. Deus não criou o homem para viver oprimido, nem deprimido, nem estressado, nem passando necessidade. Deus criou o homem para viver na sua dependência, para se tornar uma pessoa que é simplesmente sustentada, que é, aleluia, que é abençoada pela presença da alegria do Senhor. Aleluia. Aí o profeta perguntou: como poderei ajudar-te? Dize-me, o que é que tu tem em casa? Eu posso abrir aqui um leque, mas que tipo de casa vai ser a casa espiritual? É a nossa casa onde moramos. Casa espiritual. Lá em Mateus 12:34, na parte C do versículo, diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Você quer saber quem é a pessoa? Observe os frutos dela. Tem muitos canais aqui no YouTube que dizem, entre aspas, que são cheios de Deus. Mas se você observar a maneira de se expressarem, muitos só sabem atacar, muitos só fazem chamar de urubu, cão guloso, vários outros adjetivos que degrinem a imagem da pessoa. E a pessoa não entendeu
que quem é cheio de Deus, ele nunca vai desejar o mal do próximo. Ele vai entender que quem está cheio do Espírito Santo, ele tem amor, ele fala coisa boa, ele fala coisa edificante, ele não agride, ele não julga, ele não maltrata, ele não denigre a imagem de ninguém. Por isso, irmão, Jesus falou, a partir do versículo 34, capítulo 12 de Mateus, a boca fala, o coração está cheio. Muitas vezes, Tiago diz lá no capítulo 1, não falar a memória, é o capítulo 2, que da mesma fonte não pode nascer dois tipos de água. Do mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Sua boca, irmão, foi consagrada, foi ungida para colocar um novo cântico na nossa boca. Lá em Salmo 40, esperei com paciência para o Senhor, e se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me do lamaçal do lamaçal de um charco de lodo, firmou meus passos sobre uma rocha, e pôs um novo canto na minha boca, um hino de adoração ao Senhor. Ei, teus lábios foram consagrados, citou Jesus. Faço como Isaías, já foi tocado com uma brasa viva que foi com um tenaz do altar, e tocou na língua, na boca de Isaías, teus lábios, tua língua foi purificada. A nossa palavra tem que ser santa, agradável, temperada, mas também com firmeza, com autoridade, para repreender, para fechar a boca dos contradigentes, não simplesmente atingir, mas desfazendo a heresia. Essa é a autoridade que Deus nos dá para podermos receber a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, de vós também como pedras vivas sois edificados como casas espirituais, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitados a Deus por Jesus Cristo. Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai pela renovação do vosso entendimento, para que possa saber e entender qual é a boa e agradável vontade do Senhor. Ei, pessoas que costumam ainda conversar, falar em gírias mundanas, rudimento do mundo, tem que começar a mudar o seu linguajar. O nosso linguajar tem que ser santo e irrepreensível, diz Paulo. Linguagem sã e irrepreensível. Crente que anda com gíria dentro da igreja, crente que anda com o linguajar do mundo. Aí, beleza, brother, irmão, isso é ritmos, rudimentos do mundo. O nossa boca tem que falar o que nós somos cheios. Cheio de quê? Da palavra. Quer falar bonito? Lê a Bíblia. Quer falar com eloquência? Se encha da palavra do Senhor, que ela te ensina a falar corretamente. Isso é a carga espiritual que eu posso aplicar hoje. Que o nosso coração, nós somos um templo. O templo é morada do Espírito Santo. Quando eu sempre pergunto às pessoas qual é a diferença do dom e dom, um é no singular, no plural. Os dons são as capacitações, as manifestações de Coríntios 12. Dom de profecia, dom de línguas estranhas, dom de visão. Esses são os dons que Deus dá para edificação da casa da igreja do Senhor. Mas o dom não. O dom só quem recebe se tornar o templo e morada do Espírito Santo. Paulo diz que uma grande casa há vários tipos de vaso, há vaso de honra, há vaso de desonra. Irmão, tem pessoas aí que mesmo profetizando, mesmo falando línguas estranhas, mesmo dando visão, pulando do reteté, fazendo voar, fazendo tudo, mas são somente instrumentos, são somente vasos que Deus usa como Ele quer, porque os dons não salvam. Mateus 7, 21 diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no meu reino, porque muitos dizem, Senhor, eu profetizei, eu curei os enfermos, eu expulsei demônios, falei muita língua. O Senhor vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, vós praticar iniquidade, que eu não vos conheço. Porque eu só tenho dons, não tenho o dom do Espírito Santo. O dom, irmãos, é o selo da promessa que nos identifica como templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. Na casa material, na casa que eu perguntou aqui, o que é que tu tem em casa? Primeira coisa, a casa que nós moramos tem que ser terra santa. O que é a terra santa?
uma terra que não tenha abertura para o pecado, uma terra que não tenha abertura para impurezas. O que é que você tem guardado dentro de casa? O que é que você tem visto dentro de casa? O que é que você tem feito em quatro paredes? Porque nós temos que entender que não é somente os olhos ao nosso redor, não. Nós temos que temer os olhos do Senhor que está sobre todos os seres humanos. Porque lá em Salmo 139, o bicho Davi diz: ainda que eu suba as asas da ave, suba até o mais alto, subir das alturas, lá tu me contemplará. Se eu cavar e for lá para as profundezas do abismo, da escuridão, lá os teus olhos me contemplam quando estivesse na luz do dia. Tudo está patentemente aos olhos do Senhor, nada fica oculto, irmãos. Até mesmo a tua palavra, antes de sair da tua boca, Deus já sabe que está no teu coração. Deus sabe se você olhou para uma mulher com um olhar cobiçoso. O pecado não é no olhar, é no cobiçar. Se tu atentar para uma mulher e cobiçar no teu coração, a desejou, já imaginou as curvas dela, já imaginou o seio dela, você já adulterou, então você está sendo impuro, porque a Bíblia nos fala que a lâmpada do nosso corpo é os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ter luz, mas se os olhos forem maus, todo o nosso corpo terá trevas. Porque dentro de casa, ninguém está lhe vendo, você pode se relaxar. Muitas vezes tem crente que fica vendo coisas que não é para ver, fica fazendo coisas que não é para fazer, achando que ninguém está vendo, que o pastor não está vendo, os irmãos não estão vendo, mas se esquece que o sumo pastor está vendo. Na nossa casa não pode ter contenda, brigas, desunião. Podemos ter um pouco de debater com qualquer desconcordância em alguns assuntos, mas contenda, briga, discussão alta. Teve casos aqui que eu já vi, foi o irmão que estava com a Bíblia nas pernas, lendo a palavra, e do lado para outra ele levantou, olhou para a esposa e chamou: sua palhaça, sua idiota. Adiantou tá com a Bíblia nas pernas se não estava no coração e não estava vivendo uma vida de humildade e amando a sua esposa? E aí? Como é que tá a tua casa aí? Realmente Deus está se agradando de como você cuida da sua casa? Zela para a sua casa? Aleluia! Lembramos que quando o profeta perguntou a ela o que é que ela tinha em casa, e ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa além de uma vasilha de azeite. Azeite, que é uma simbologia de quê, irmãos? Do Espírito Santo. Na tua casa tem oração, na tua casa tem culto doméstico, tem o culto matinal pela manhã. No teu culto tem oração pela madrugada. Na tua casa tu faz, aleluia, consagração. Porque aonde tem culto, onde tem adoração, onde tem consagração, santificação, leitura da palavra e oração, ali tem azeite. O que é o azeite? É o Espírito Santo da verdade. Será que o Espírito Santo está dentro da tua casa? Ou só está com você quando está lá na igreja? Você não entendeu ainda, meu irmão? A tua casa tem que ser uma igreja. A tua casa tem que ser um lugar de adoração. As pessoas têm que entrar na tua casa e sentir a presença da paz do Espírito Santo. Aqui no meu lar, por exemplo, muitas pessoas até me perguntam, quando eu e minha esposa, que só moramos nós dois juntos, só nós dois, não temos mais os nossos filhos nas suas casas, se nós viajamos muito. Porque aqui eles dizem que só vê a janela fechada, só com as cortinas abertas,
mas não vê zoada, não vê movimento, não vê nada que possa escandalizar o evangelho. Até pensa que nós saímos de casa, viajamos. E quando nós aparecemos lá, como moro no quarto, quando nós aparecemos lá embaixo, fica, onde é que vocês estavam? Cadê vocês viajaram? Não, nós estávamos em casa. Como é que pode estar em casa se ninguém viu vocês? Porque eu só preciso ser visto pelo Espírito Santo na minha vida. Tem uma vizinha minha, que ela, no começo, sempre dizia que tinha raiva de crente, mas pela nossa conduta, irmão, a nossa vida aqui nesse bloco de apartamento. Um dos filhos dela, que estava se preparando para ser coroinha, para depois entrar para o seminário, para ir para ser padre, para a glória de Deus. Ela não gostou, ela era daquelas católicas roxas, ela não gostou, mas ele aceitou Jesus e hoje é um missionário. O outro filho dela mais velho aceitou Jesus, mas se afastou, mas conhece a verdade. Ele sabe, diz, pastor, eu conheço já um pouco da verdade, eu sei que eu estou errado. Eu sei que a Bíblia condena a idolatria, que a Bíblia condena a feitiçaria, que a Bíblia condena o homossexualismo, bebedeira, essas coisas. Isso, a Bíblia diz que é errado. Eu posso fazer porque eu estou ligado à Bíblia, mas eu sei que isso vai estar deixando Deus triste. Usar brinco não é pecado. Não é o brinco em si. É qual a intenção do teu coração está usando. Eu tenho um estudo que eu provo tanto na história do Antigo Testamento como no Novo Testamento que a Bíblia ela orienta a ser diferente. Ela orienta a ser, não andar mais nos rudimentos do mundo. Porque brinco, pintura, foi criação mundana, não bíblica. Um exemplo é uma mulher chamada Jezabel, esposa do rei Acabe, que perseguia os profetas, que matava o profeta. Ela andava toda maquiada, toda cheia de bugiganga no corpo. E ela foi morta, morreu e foi comida por cachorro. Aí tem pessoas hoje que querem dizer que não tem nada a ver. Tudo bem, não tem nada a ver. Não tem uso e costume, não tem mais nada a ver hoje, porque Deus só quer o coração. Mas eu lhe pergunto, e se você estiver errado? Porque todas as vezes que Israel botava brinco, é porque muitas vezes eles se contaminavam com os costumes pagãos. Mas todas as vezes que Deus pedia que se santificasse, primeiro o que ele fazia? Tira os enfeites, tira as joias, se santifica para chegar perto de mim. Aí hoje, só porque nós estamos na graça, Jesus não, a graça é diferente, Jesus nos aceita. Jesus te aceitou com a graça da oportunidade de você receber a salvação. Mas precisamos nos despojar da velha natureza, dos velhos costumes mundanos para se revestir do espírito manso e humilde de coração para agradar o Senhor, espírito em verdade. Realmente, Deus não manda você tirar os brincos, Ele quer que você tome uma atitude. Se ainda está querendo usar, porque você ainda é escravo. Porque aquele que é vencido torna-se escravo dele. Se eu tenho um prazer de dar um brinco, de usar batom, e não quero deixar porque me sinto bem, porque você é escrava. E nossa casa tem que ser santa, tanto espiritual, dentro de nós aqui, como nossa casa material. E o Espírito Santo não habita onde há dois pensamentos. O Espírito Santo não vai habitar onde há contenda. O Espírito Santo não vai habitar onde há discórdia e desunião. Foi isso que Eliseu perguntou: o que é que tu tem em casa? Ele só um pouquinho de azeite, uma botija de azeite, um pouquinho. Irmão, na presença do Senhor, o pouco se torna muito. E muitos que não têm muito, às vezes ficam com pouco. Não entende, porque a matemática do Senhor é diferente da nossa. Aí quando Eliseu perguntou o que tem em casa, ele respondeu: uma botija. Pois bem, olha que interessante. Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, e peça muitas. Ei, lembra que eu falei no começo sobre Hebreus 12:14, seguir a paz com todos? Se essa mulher aqui não tivesse comunhão com os vizinhos, se o marido não desse bom testemunho, se ela não desse bom testemunho, se ela não era uma pessoa humilde, se ela não tinha
aquela comunhão com as pessoas ao seu redor? Que vizinhos iam emprestar vasilha para ela? Muitas vezes que nós queremos ser tão santos, tão isolados, que achamos que não precisamos de ninguém. E Deus muitas vezes usa os de fora. Lembra da parábola que Jesus falou para aquele fariseu sobre o amor ao próximo? Um homem descia, um samaritano descia na estrada e foi atacado por ladrões e ficou lá quase morto. Passou o sacerdote de lado, né? Nem queria saber. Aí depois veio o levita, que o sacerdote conhecia a lei, conhecia os mandamentos do Senhor, mas ele se achava tal, só porque o rapaz estava todo ensanguentado, era impuro. Passou de lado, nem olhou. Aí veio o levita, a mesma forma, veio só um samaritano, um excluído, irmãos. O judeu não tinha comunhão com os samaritanos. Deus pegou esse texto, pegou um samaritano, foi lá, se compadeceu dele, botou ele em cima do cavalo dele, levou para uma hospedaria, tratou dele, pagou o tratamento, ele disse: está aqui mais tanto dinheiro, cuida dele, quando eu voltar eu vou te pagar o resto. Aí Jesus perguntou: quem é o próximo aí? Quem amou o próximo? Foi aquele que ajudou. Quem sabe você pode estar passando uma situação que o teu vizinho pode te ajudar. Aquele vizinho católico mesmo. Porque quando Deus quer te abençoar, que Deus quer usar uma pessoa para te ajudar, ele não olha para a cara, para a estátua, para a posição social. Ele usa quem ele quer para poder abençoar o servo dele. Por isso que, vai, pede mais outros vizinhos lá. Será que você tem comunhão com os seus vizinhos? Será que você tem comunhão com aqueles que estão ao seu redor? Porque Deus não faz milagres em pessoas soberbas ou orgulhosas, que não baixam o nariz, que não quer falar, que não quer se humilhar, não quer ter comunhão com ninguém. É aquelas pessoas presunçosas, soberbas, prepotentes. A mulher aqui teve resposta, porque quando ela vai perto dos vizinhos vazios, e não pôr muitas vasilhas, quando você receber, fecha a tua porta. Tu e teus filhos, entra lá e começa a colocar os azeites. Irmão, pela palavra do profeta, a Bíblia nos diz que ela fechou a porta sobre si, seus filhos derramaram o azeite em todas aquelas vasilhas, separe as que estiverem cheias. Ela foi embora e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles traziam as vasilhas e elas enchiam. Irmão, um pouco de fé, de uma palavra de fé daquele profeta, daquela viúva, vai, vem, vai, entra na tua casa, pede tudo que tu quiser, fecha e começa a encher. Se aquela mulher diz: não, esse cara tá ficando é doido, eu tenho um pouquinho, sabe o que eu vou fazer? Vou aumentar, vai não. Ela foi lá, creu na palavra do profeta, acreditou no que o profeta falou, foi lá, fechou sua porta e começou a encher as vasilhas. Quando enchia uma, estava outra, aí quando já estava tudo cheia, ele simplesmente pediu mais, não tinha mais, tinha tudo. Aí foi quando o azeite parou. O milagre só vai parar de descer na sua vida quando o milagre estiver completo. Enquanto não for completa a obra que Deus começou na sua vida, o milagre vai estar sempre sendo derramado na sua vida. Quanto o livramento de morte Deus já te deu e você não entendeu, quanto o livramento de morte Deus a sua família e você não entendeu, o milagre vai acontecer. O tempo determinado, a tua vitória vai chegar, porque não pode faltar graça e perdão. Graça e perdão é a chave da resposta, é a chave da vitória em nossas vidas. E quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: traz mais vasilha. E depois resolveu: não há mais vasilha. Então o azeite parou. E ela foi e fez saber ao homem de Deus. Foi lá e disse: ó, profeta, todas as vasilhas estão cheias. Sabe o que o profeta disse? Pois bem, vai e faz o seguinte: vai, vende todo o azeite. O azeite naquela época valia dinheiro. Era uma renda que servia para muitas coisas. Servia para fazer um pão, para cozinhar, servia para fazer, acender as lâmpadas dos candeeiros de uma casa. Tinha várias funções assim naquela época. E o profeta: vai, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Ei, entendeu o seguinte? Um pouquinho de azeite que ela tinha, Deus multiplicou de tal forma que a graça, a fonte da vitória é inesgotável. Ela não para de jorrar enquanto a vitória não chegar na tua vida.
Deus tem prazer de te ver feliz, Deus tem prazer de ver você alegre. Deus fica triste quando você se entristece, Deus fica triste quando você fica chorando, se lamentando, murmurando. Para de murmurar, irmã, para de murmurar, irmão. Glorifica a Deus, porque a graça e o perdão vai chegar na tua vida, vai chegar na tua casa. Você vai ver a sua família salva, você vai ver a sua família reestruturada, você vai ver o seu casamento reestruturado, o amor reconstruído para a glória e honra do Senhor. Isso é o que esse tempo não pode faltar. Graça e perdão em casa, consequência de ações. A mulher, com certeza, alguma vez esse pai deve ter machucado ela, perdoava. É o perdão constante, perdão uns aos outros. Tem esposas que não querem mais perdoar o marido, não quer deixar de orar, até um ponto de querer um pé na bunda e mandar embora. Não faça isso não, porque o casamento só é um. É esse que você escolheu casar, então você com esse, você vai ter que ficar até a sua vida. Ore por ele, lute por ele. Faça como mulher sabe que sabe de ficar na sua casa. Lute pelo seu marido, lute pelo seu filho. Não desista daquilo que Deus fala na sua palavra. Creia no seu Jesus e será salvo tu e tua casa. Não desista de orar, não pare de pelejar, não pare de orar, não pare de jejuar, porque a vitória é certa em nome de Jesus. É esta palavra que eu estou deixando para você nesta manhã, nesta tarde. Já é tarde agora. Para a glória e honra do teu nome do Senhor. E assim eu te peço a todos vocês que, se gostar dessa mensagem, compartilhe, se for possível, ajude o meu canal, porque esse canal aqui não prega placa de igreja, não prega essas heresias que muitos estão ensinando por aí. Eu prego salvação, eu prego arrebatamento, prego amor ao próximo, santidade, principalmente perseverança até o arrebatamento. Que vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.